Vem comigo que hoje eu vou te ensinar o passo a passo desse olho maravilhoso. Com a pálpebra dela já pronta com um corretivo, eu venho aplicando a primeira sombra, que vai ser a Shadow da MAC. É um marrom bem neutro, que eu adoro começar esfumado. E com um pincel fofinho, maior, eu venho marcando ali com esses movimentos de vai e vem, de arrastadinhas, movimentos mais firmes. Devido à pandemia, eu utilizei tanto álcool que eu perdi a referência de quase todos os meus pincéis. Então, já peço desculpa, eu não sei a numeração dos pincéis. Pra dar uma intensificada, eu vou vir com a sombra, que é um contorno Sweet Chocolate da MAC, que é um marrom bem neutro, quase mais pro rosado, mas ele fica bom com qualquer tipo de sombra. E eu venho aplicando ela dentro da primeira sombra, com movimentos mais contidos, mas aqueles mesmos movimentos de arrastadinha, de bolinha, esfumando para que a gente não consiga ver onde começa e termina cada sombra. E para isso eu usei um pincel um pouquinho menor que aquele primeiro. Não é uma maquiagem muito marcada, mas eu quero dar um pouquinho mais de profundidade para ficar um efeito bonito na foto. Então eu vim com esse tom de marrom dessa paleta Just Peach da Too Faced. E com aquele mesmo movimento, uma dentro da outra, sempre esfumando as bordinhas, a mão leve, sem afundar muito o pincel no olho. E aí eu já vim com um pincel ainda menor, né? Então, quanto mais escura a sombra, menor o pincel. A gente sempre começa esfumado com pincéis maiores. Eu tô voltando dando acabamento com o primeiro tom de sombra, que foi a Shadow. E eu sempre faço isso no final pra ter certeza que tá tudo bem esfumado. Agora eu vou aplicar esse iluminador da Mari Saad, que é o Rosé, né? Ele é bem bonito, bem pigmentado. E como eu não apliquei sombra nessa parte ainda, tem aquele grudadinho do corretivo. Então é importante vocês terem essa noção de proporção e deixar que a sombra que vocês estão fazendo esfumado não caia nessa parte interna, que já vai servir como base para sua sombra cintilante, para o seu pigmento, enfim. Aí eu tô usando iluminador, você pode utilizar qualquer sombra ou pigmento iluminador com esse tom mais rose gold, mais dourado. E para isso eu também utilizo um pincel de esfumar, ó, para ficar bem sem marcação. Esse é o 132 da Dye Makeup. Agora eu vou vir aplicando a cola de glitter da NYX, que é como se fosse uma pastinha. Eu venho com o dedo assim dando batidinhas para não ficar pesado. E eu vou utilizar uma asa de borboleta, qualquer glitter mais fino, não quero nada pesado nessa maquiagem. Com aquele mesmo pincel de esfumar, eu venho esfumando ele nos olhos pra ficar bem fluido. Esse é um asa de borboleta de uma marca que vende aqui na minha cidade, não vende pro Brasil, que é a Maga Makes. Vou colocar aqui a referência pra vocês no vídeo. Mas pode ser aquele glitterzinho do Boticário, qualquer coisa assim que seja esse acabamento mais fino. Eu sempre procuro usar pincéis assim, mais fofinhos, como se fosse um rabinho de cavalo, sabe? Nada duro, nada que vai deixar marcado. Agora, para o momento mais temido por todos, o delineado gatinho. Essa é a forma como eu faço meu delineado gatinho. Eu utilizo o pincel 181 da Dye Makeup, que é como se fosse um pincel daqueles detalhes de unha, sabe? Eu tô usando aí o delineador da Inglot diluído. E eu faço uma linha mesmo, um traço sem muita frescura, do início ao fim dos olhos. Eu gosto de fazer o início um pouquinho mais fino e engrossando conforme for indo pro final. Sempre peço pra modelo abrir os olhos e eu faço como se fosse uma linha de continuação da linha d'água subindo. Aí ela tava querendo chorar, eu botei um algodãozinho. Então eu sempre peço que ela abra os olhos e olhe pra mim pra eu poder fazer essa continuação. Porque às vezes a gente vai mirando na sobrancelha, fica um lado mais torto que o outro. Então é como se fosse uma continuação da linha d'água dela. De olhos fechados eu faço o traço e depois vou puxando. O segredo do delineado perfeito é você nunca puxar da ponta, e sim da metade dele, encontrando com aquele primeiro traço que a gente fez. Dessa forma você sempre vai conseguir deixar a ponta mais fininha. E aí eu faço como se fosse a carcaça e depois eu venho preenchendo. E fica super lindo esse delineado, fica bem simétrico, mas claro que tudo é prática. Então treinem bastante delineado, chamem modelo, encontrem a forma que vocês se sentem mais à vontade. Tem gente que prefere começar pelo puxadinho, eu prefiro começar fazendo essa linha. Fazer esfumado inferior dessa maquiagem, vou utilizar o lápis marrom Costa Rich da MAC, que esfuma super bem. Eu venho aplicando ele diretamente nos olhos e depois eu venho esfumando ele com um pincel lápis. Esse da Dye Makeup é o 130, um dos poucos pincéis que sobraram também numeração. Aí eu volto depois com a sombra Shadow da MAC só pra esfumar e criar um degradê por fora. Para o efeito da linha d'água bege, eu sempre utilizo esse círculo de corretivo da Kryolan, mas você pode utilizar qualquer corretivo cremoso que você tenha que seja mais claro. Pode ser da Maquier também, o Canelle, fica ótimo. E venho com o pincelzinho língua de gato fazendo essa marcação dentro. Dura muito o corretivo, gente. Até uma dica, eu prefiro muito mais do que lápis bege. E eu tô passando a máscara de cílios, eu sempre passo antes de colocar os cílios. Essa é uma prova d'água da Kiss. Aí eu tô colando uns cílios, que são daqueles que vem naquelas cartelinhas de 5, né? Eu não tenho mais a referência dele também, porque eu jogo fora todas as embalagens. Um acabamento indispensável quando a gente faz delineado é vir com um delineado líquido por cima. Esse que eu tô usando é o da Jolie Jolie. Ele é bem opaco, bem pretinho. E isso vai impedir que o delineador em gel carimbe na pálpebra de cima. E também vai dar acabamento na cola de cílios, né? Eu sei que depois de um tempo ela seca e fica transparente, mas eu nunca gosto que a cliente saia com a cola de cílios aparecendo, né? E eu utilizei a cola de cílio da Atelier Paris, né? Esqueci de mencionar. Os lábios eu utilizei uma misturinha
Primeiro eu vim com Velvet Ted da MAC, que é esse batom, que ele é como se fosse um marrom puxado pro coral, e ele tem efeito mate, tem uma durabilidade incrível também, então eu gosto de vir primeiro com um batom em bala, geralmente. Por cima, para dar esse efeito gloss, eu vim com esse gloss da Mari Saad, que é o Must Have. Eu uso demais, gente, eu acho que em todas as minhas maquiagens eu coloco ele. Ele tem uns brilhinhos, tem um efeito mais também rosado, e fica lindo, é quase da cor do batom. É uma mistura que eu tenho amado fazer. No final, eu sempre gosto de vir com a máscara de cílios para dar acabamento. E esse é o resultado. Olha que coisa mais linda que ficou essa maquiagem. E não esquece de se inscrever no canal para que eu possa continuar trazendo tutoriais para vocês.